Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Profetizando Vida, programa da Igreja Batista Nacional de Afonso Cláudio, aqui na região serrana do Espírito Santo. Eu sou o pastor João Antônio e é um prazer enorme estar com você mais uma vez e nós meditarmos juntos na palavra do nosso bom Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem enfrentado lutas? Você tem enfrentado provações na sua vida? Saiba que é comum enfrentarmos essas lutas, enfrentarmos essas provações, lutas e tempestades. É comum a todas as pessoas, inclusive a quem serve ao Senhor, porque o Senhor prova a nossa fé através das lutas, através das tempestades. O Senhor permite que situações, que lutas, que circunstâncias difíceis venham sobre nós. Sabe, a vida não é nenhum mar de rosas para ninguém. Quando vem uma luta, quando vem uma tempestade, todos enfrentam essa luta, todos enfrentam essa tempestade. E não é só o cristão, ou não é só o ímpio, quando vem para todos. A palavra do Senhor nos diz, no Evangelho que escreveu, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 5, e a partir do verso 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: vamos passar para a outra margem do lago. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos também o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que nós pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Interessante que os discípulos estavam com Jesus naquele barco, ou seja, o barco não estava só com os discípulos, Jesus também estava, e sobreveio sobre aquele barco uma grande tempestade. Sabe, às vezes a pessoa pensa que o fato de Jesus estar no seu barco, que você não vai passar por lutas, que você não vai passar por provações, que você não vai enfrentar tempestades, está enganado, porque Jesus estava naquele barco e a tempestade veio sobre ele. Então significa que mesmo Jesus estando em nosso barco, isso não significa que nós não vamos enfrentar lutas e dificuldades. O fato de servirmos ao Senhor Jesus não significa que nós estamos livres de enfrentar circunstâncias difíceis na nossa vida. É certo que o barco em que Jesus está, ele não vai afundar. Não vai, jamais pode afundar o barco onde Jesus está. Mas enfrentar as tempestades, sim, nós vamos enfrentar. Porque o Senhor permite, querido, para provar a nossa fé, para provar o quanto nós confiamos nele. Sabe, é através das provações, é através dessas lutas que a nossa fé é fortalecida, que a nossa fé é revigorada a cada dia. Sabe, nós enfrentamos enfermidades, enfrentamos lutas na família, enfrentamos dificuldades no casamento. Sabe por quê? Porque isso é a nossa humanidade. Porque essas lutas e dificuldades
Às vezes nós mesmos procuramos com as nossas próprias mãos. São atitudes que nós tomamos, problemas que nós mesmos trazemos para a nossa vida. Tomamos decisões sem sabedoria, tomamos decisões precipitadas que vai trazer essas coisas para nós. É através das lutas e das dificuldades que nós nos tornamos mais sábios. São através dessas lutas que nós nos tornamos mais maduros e experimentados na vida. Sabe, Jesus não prometeu em nenhum momento na sua palavra que a vida do cristão seria uma vida isenta de problemas, isenta de enfermidades, isenta de dificuldades. Ao contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: vocês vão vencer, porque eu estou com vocês. O barco de vocês não vão afundar, porque eu estou com vocês. Mas é necessário que às vezes nós passemos pelas lutas, é necessário que nós passemos pelas dificuldades, para que nós aprendamos a depender de Deus, a depender do Senhor. Imagina se a vida fosse um mar de rosas para o cristão. Então ele seria autodependente, ou seja, ele acharia que não ia depender de Deus, ele até mesmo se desviaria. Às vezes são nos momentos de dificuldade que nós buscamos mais o Senhor, são nos momentos de luta que nós buscamos mais a Deus, nós oramos mais, nós lemos mais a Bíblia, nós somos mais fiéis, nós vamos para os cultos de oração, nós vamos para a campanha da igreja, sabe? É nesse momento que nós realmente nos consagramos mais ao Senhor. Então, por isso, Ele permite essas lutas e dificuldades, que elas venham sobre a nossa vida. Mas uma coisa é certa, Ele prometeu que Ele vai estar conosco, que nós não estaremos sozinhos nessas dificuldades, nessas lutas, nessas tempestades que enfrentamos. Jesus disse aos seus discípulos, antes de voltar para o céu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, minha irmã, você que está enfrentando uma luta na sua vida, saiba que você não está sozinho. Quantas vezes você pensa: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus me abandonou? Não, Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. Ele não se esqueceu de você. E você não está sozinho. O salmista Davi diz no Salmo 23, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele sabia que porque o Senhor está com ele, não significa que ele não teria que passar pelo vale da sombra da morte. O Senhor estaria com ele naquele vale, e isto é o suficiente. Isto é o suficiente, saber que Deus está com você. Então, quando vier a luta, não reclama. Quando vier a tempestade, não reclama. Pensa o seguinte: Deus está provando a minha fé. Deus está me tornando uma pessoa mais madura, mais experiente. Deus está me amadurecendo. Porque era necessário eles enfrentar aquelas lutas? Porque era necessário eles enfrentar aquela tempestade? Porque a vida traria muitas dificuldades para eles. Depois que Jesus foi assunto aos céus, os discípulos passaram por grandes aflições. Quantas perseguições eles enfrentaram? Quantas perseguições, quantas lutas eles enfrentaram? E era necessário que eles estivessem preparados para enfrentar aquelas lutas.
Deus permite que nós passemos essas dificuldades para que nós nos tornamos pessoas mais maduras, para que nós nos tornamos pessoas que não vão se desviar. Quantas pessoas que se desviam quando vem uma luta, quando vem uma tempestade, eles pensam: mas se eu estou servindo a Jesus e estou enfrentando essas dificuldades, então de que vale a pena então servir a Deus? De que vale a pena então ser cristão? Deixa eu falar uma coisa para você. A gente serve a Jesus não é para viver uma vida sem lutas. A gente serve a Jesus não é para viver uma vida sem dificuldades. A gente serve a Jesus para poder morar no céu, para poder ter o nosso nome escrito lá no livro da vida, para ter garantido a vida eterna, para saber que quando o Senhor se manifestar nas nuvens dos céus para arrebatar a sua igreja, nós possamos estar com Ele para todo sempre. Nós servimos ao Senhor por causa da salvação e não para viver uma vida sem problemas, porque Jesus jamais prometeu uma vida sem problemas e sem dificuldades, mas Ele prometeu a vida eterna. Então continua firme na sua fé, não se desvie da presença do Senhor, não se desvie do seu propósito de servir a Deus, porque o mais importante é isso, é saber que nós vamos morar no céu, é saber que quando o Senhor se manifestar, nós estaremos com Ele para todo sempre. E é para isso que nós servimos ao Senhor. Então o fato de você servir a Deus não significa que você não vai passar por luta, mas o fato de você servir a Deus significa que você vai morar com Ele no céu. E isso não tem preço, queridos. Isso é o que importa. Que venham as lutas, que venham as tempestades, que venham as provações. O Senhor está conosco e o nosso nome está escrito lá no céu, lá no livro da vida. É isso que é importante. Quando os discípulos voltaram da grande comissão de evangelização, e eles falaram para Jesus assim: Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios. Quando nós falávamos no Teu nome, as enfermidades saíam, as pessoas eram curadas, e eles estavam tão maravilhados. E Jesus disse: não seja esse o motivo da vossa alegria, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito lá no céu, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então que essa seja a sua alegria, saber que o seu nome está escrito lá no céu, saber que o seu nome está escrito lá no livro da vida, e você vai morar com o Senhor para todo sempre. Então que este seja o motivo da sua grande alegria. Enfrente as tempestades, enfrente com alegria no seu coração, sabendo que elas vão passar. As tempestades são passageiras, as lutas são passageiras. Vem uma luta, passa, depois vem outra, passa, mas o que não pode acabar é a sua comunhão com Deus, é a sua fé em Deus, é o seu relacionamento com Deus. É isso que não pode acabar. Então, alegre-se pelo fato de você estar passando por provações, porque isso significa que Deus está preparando você, amadurecendo você, para poder ser fiel a Ele, mesmo apesar das lutas e tribulações que nós enfrentamos nesta vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai amado, eu louvo a Ti, Senhor, porque nesse mundo, Senhor, nós temos enfrentado lutas, nós temos enfrentado tribulações, mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor está conosco, meu Pai. Apesar das tempestades desta vida, Pai, o Senhor sempre está conosco, porque o Senhor nos prometeu. Jesus Cristo disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está provando a nossa fé, meu Pai querido.
O Senhor está provando o nosso amor ao Senhor. O Senhor, meu Deus, está nos tornando pessoas mais experientes, mais maduras e mais experimentadas, ó Pai, através destas lutas que nós temos enfrentado. Mas, Senhor, o mais importante de tudo, Pai, é saber que nós vamos morar no céu. É saber que o nosso nome está escrito lá no livro da vida, Pai Santo. Quando tudo passar, Pai, aqui neste mundo, meu Pai, nós vamos morar com o Senhor no céu de glória. E isso, Senhor, é o que nos basta. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, meu Deus querido, pelo amor tão grande com o qual o Senhor tem nos amado. E a Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor não deixa que nós sejamos provados além das nossas forças. O Senhor não deixa que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar. E isso, meu Deus, é maravilhoso, Senhor. Por isso eu te agradeço, meu Deus. Eu te agradeço mesmo, Senhor, meu Deus, porque o Senhor, meu Deus querido, o Senhor nos ajuda, Pai querido, a vencer a luta. E a Bíblia diz também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Até essas tempestades, até essas lutas, as enfermidades, os problemas que nós enfrentamos, ó Pai, eles contribuem para o nosso bem. Eu creio nisso, meu Pai, porque eu creio na Tua palavra. Eu oro, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, abençoa, Senhor, esta pessoa, meu Deus, que está enfrentando uma luta, que está enfrentando uma dificuldade, que, meu Deus, que às vezes, ó Pai, tem até vontade de desistir da fé, que tem até vontade de desistir, meu Pai, de seguir ao Senhor, que ela não venha desistir, meu Deus querido, que ela não venha desanimar, meu Deus querido, porque é assim mesmo, Senhor. Todos, ó Pai, que serviram ao Senhor, enfrentaram provações. Todos, meu Deus. Os discípulos passaram por lutas, eles passaram por provações. E nós todos passamos, Pai. Todos os grandes homens de Deus enfrentaram provações. E nós também vamos passar. E eles foram fiéis ao Senhor. E nós também seremos fiéis a Ti, ó meu Pai amado. Muito obrigado, Senhor. Nós te exaltamos, nós glorificamos o Teu santo nome e te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém. Os grandes homens de Deus que serviram ao Senhor, eles também enfrentaram as suas provações, eles também enfrentaram as suas lutas, e eles eram servos do Senhor. Então o fato de você ser servo de Deus não significa que você vai viver num mar de rosas. E então Deus está provando a sua fé porque Ele ama você. Ele está provando a extensão do seu amor. Então fica firme, querido. Fica firme, minha irmã. Fica firme, porque no final nós vamos receber a coroa da vida eterna. Nós vamos receber o nosso galardão, mas precisamos de sermos fiéis ao nosso Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E até o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus.